tem que buscar, tem que comprar ali, como eu fiz, comprei um monte de livro, entendeu? Ouvir outros pregadores, outras pessoas ensinando, e conseguir discernir o que era heresia e o que não era, o que dava para me aplicar na minha vida e o que não dava. Mas quem está na pobreza, dependendo do estado, não tem condições de sair, de prosperar, não, ele tem que estar só ali dependendo. Então essa síndrome não tem que chegar a nós também, a gente tem que produzir, viver com as nossas próprias pernas. Nem sempre o pastor, o professor, alguém que nos ensina vai estar ali perto da gente, nem sempre, entendeu? Nem sempre. Então por isso a gente também deve buscar também, entendeu? O eunuco jubiloso seguiu o seu caminho, continuou servindo a Deus, e acredito que fez até mesmo coisas para o reino de Deus na sua terra, influenciou outras pessoas. Não está na Bíblia, Leandro, não está na Bíblia isso, mas a gente pela Bíblia percebe que quando a gente é influenciado por Cristo, mudado por Cristo, a gente faz a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a conclusão é: uma boa metodologia de ensino aplicado por um professor como Filipe, teremos bons alunos como o eunuco, evidenciando o aprendizado eficaz, fazendo com que prospere o reino de Deus através das escolas bíblicas dominicais. O de doutrina, eu botei as escolas dominicais porque é um trabalho da escola bíblica. Então, era somente isso que eu trouxe aqui para os irmãos, e que Deus em Cristo nos abençoe, e espero ter contribuído. Amém. Muito bem, irmãos, graças a Deus pelo momento, pelo conteúdo que a gente já ouviu nesta noite. E sempre momentos como esse, eles são um ponto de partida para que haja uma continuidade, Eu estava observando o texto, temos aí alguns minutos, a gente nem falou sobre questão de perguntas, se alguém tinha pergunta para fazer para o nosso irmão palestrante, Não sei se alguém tem aí alguma coisa para colocar, pode liberar, irmão Leandro, para pergunta, para algum questionamento. Pois bem, então se alguém tiver alguma observação a fazer, pode se manifestar, Eu estava observando o texto trabalhado, escolhido pelo nosso irmão Leandro, e bastante apropriado para a ideia proposta, Porque quando a gente fala de aprendizagem eficaz, qual é o significado disso? É justamente uma aprendizagem que faz efeito, Uma aprendizagem que faz efeito. E quando fizemos anúncio desse trabalho, desse evento que está acontecendo agora, nós dizemos que quando falar aprendizagem, está se relacionando com quem está aprendendo. E isso denota uma pequena diferença quando se fala de ensino, Quando a gente fala de ensino, está relacionando com quem está ensinando. E a apropriação do texto trabalhado nesta noite, justamente enfoca isso. São detalhes que eu observei na exposição. Os irmãos aqui são leitores da Bíblia,
E podem ter notado, mas só para provocação assim, provocar estimular o que foi visto, né? Aquele homem, o eunuco, e conversou com Filipe. Ele estava vindo indo de Jerusalém, mas ele tinha vindo da onde? De onde que ele tinha vindo para Jerusalém? Sei que todo mundo sabe isso. De onde é que ele veio? Qual era o lugar que ele tinha vindo? É 8, né, irmão? É Atos 8? Da Etiópia. Agora, você já pegou o mapa para olhar qual era a distância da Etiópia para Jerusalém? Já tentou olhar isso lá? A distância da Etiópia para Jerusalém? Sabe o que eu olho com isso? Olha a distância que esse homem andou para ouvir a palavra de Deus. Aí a pergunta que ferve na gente é: dá para perceber o tamanho do empenho dessa pessoa, né? Para querer acrescentar algo mais? A distância que ele foi. Aí se lembrar que na época a distância era grande, eu não sei quantos quilômetros aqui, não dá para me falar, eu não vi. Eu sei que é longe porque era Israel, no Oriente Médio, para a África, né? Continente africano, tá? Então, e naquele tempo não tinha os carros de hoje. Ele não pegou uma SW4, né? Para ir da Etiópia para Jerusalém. Era aquele carro de antigamente. Olha ali o caminho, ó. Tá vendo aí? Tem a escala, tem? Quanto? 4.000 quilômetros, meus irmãos. Que coisa! 4.000 quilômetros daqui, eu acho que passa de São Paulo. Né? É 4.000, é? Eu não sei qual é a distância daqui para São Paulo também, mas olha a distância que esse homem andou só para ir em Jerusalém e ouvir a palavra de Deus. E um detalhe que a gente observa nisso, né? Que o Espírito Santo, ele olha os corações das pessoas. Ele olha a vontade que as pessoas têm de saber sobre Deus. Ele olha. Aí ele chama o crente, diz assim: rapaz, tem um trabalho para tu fazer ali, ó. Tem um trabalho ali para ser feito. Tem uma pessoa carente lá de aprender. Vai lá, ensina. E aí que eu acho lindo, né? Que Deus deu para nós esse trabalho de fazer isso, de falar para outras pessoas. Não é? Então, o desejo dele, que fez ele andar uma distância enorme para ouvir, o Espírito Santo entra e fala para Filipe o trabalho que tinha que ser feito, e Filipe vai lá e dá o recado dele. E acontece tudo isso como a gente viu aqui. Certo? Agora, a eficácia da aprendizagem, infelizmente ou felizmente, não posso precisar, não está ao alcance do nosso conhecimento, porque o irmão Leandro finalizou bem no momento em que ele diz assim: o homem foi embora jubiloso. A gente não sabe o trabalho que esse homem fez na terra dele. Aí seria o efeito. E é isso que é a aprendizagem eficaz, é que tem efeito. Eu imagino, embora não esteja escrito, e eu também não tenho um dado histórico proveniente de um outro livro, mas eu imagino que aquele homem chegou lá e ele fez a festa, com a salvação, com o caminho novo que ele encontrou. Fez efeito. Com certeza teve um efeito extraordinário na vida dele.
Então, o que nós aprendemos da palavra de Deus tem que fazer efeito na nossa vida primeiro, e a partir daqui fazer efeito em outras vidas. Amém? É um detalhe também que eu não explorei por causa da proposta, né? Se fosse dar muita ênfase, eu ia dar muita ênfase no trabalho do Felipe. É que todo ano esse eunuco ia para Jerusalém para adorar, entendeu? Adorar. Ele era um religioso, ele era um judeu, parece. Ele ia para Jerusalém adorar. Todo ano ele fazia isso. Mas somente no dia que ele teve o encontro com Felipe e o esclarecimento das Escrituras, foi que ele se converteu e foi batizado. Entendeu? Somente quando ele teve o contato com Filipe, com as Escrituras, aí que ele se converteu. Então, a gente vê a importância e o poder da palavra de Deus, né? Então, muitas pessoas, às vezes, abstêm-se dela por outras coisas, mas o que transforma, o que realmente importa nas nossas vidas, é o poder da palavra de Deus, entendeu? Todo ano ele ia adorar, e a Bíblia diz que ele regressava. No regresso dele, que ele teve encontro com Filipe, foi que ele se converteu e se batizou. Muito bem. Então, como a gente sabe, a palavra de Deus, ela liberta, certo? Ela liberta o ser humano, liberta o homem. E ela é falada para isso, é para libertar. Então, pense como é bom, irmão, ser livre por aquilo que você aprendeu. Pense como é bom servir a Deus com a liberdade, certo? A liberdade de ter compreendido. Olha a alegria que resultou na vida daquele homem. Agora sim, que maravilha, foi jubilando, aí sim, dá para cantar a partir de agora, né? Encontrou, descobriu como é a verdade, certo? E a verdade, está aí João, o versículo tão conhecido, né? Conhecendo a verdade, nós somos libertos. Então a gente aprende, interessante isso, a gente aprende para poder servir a Deus com liberdade. Porque a palavra de Deus liberta. Agora, o que a gente precisa ter cuidado é porque pessoas prendem. Às vezes, como o irmão tentou falar aqui, né? De repente, fugir dessa ideia de manter aqui aquele círculo fechado, em que as pessoas não têm o acesso pleno ao conhecimento da verdade. É preciso que esse conhecimento seja pleno, para que ele tenha efeito nas nossas vidas. E graças a Deus que para nós está disponível, né? O aprender está disponível a nós. Perguntas? Irmão Cleus quer falar, participar? Quer? Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma colocação que eu acho que serve como elo de tudo que o Leandro falou aí sobre a aprendizagem eficaz, e muito bem eficaz também a forma como ele falou, é relacionado a que há um elo, né, muito grande entre um professor dedicado e um aluno que quer aprender, né? Eu acho que aí é o elo de tudo aquilo que ele falou. Então, talvez o nosso objetivo seja tornar os nossos alunos semelhantes a Filipe, né, Leandro? Que tem esse desejo. E como ele já, no caso de Filipe, era mais fácil porque o eunuco já tinha esse desejo de ser um aluno dedicado, ele queria aprender. E aí talvez, como que a gente vai conseguir isso? Então, na fala de Filipe, e como o Leandro apontou como primeiro ponto, a abordagem fez toda a diferença, porque ele poderia ter respondido para Filipe como Nabal fez quando foram procurar sobre Davi. Quem é Davi? Ele poderia dizer: quem é tu, Filipe? Te conheço? Por ele ser um religioso, por ele ser uma pessoa importante. Então, o fato de que ele era um aluno dedicado e que o professor era dedicado também, há um complemento.
Então, a chave para nós melhorarmos o nosso aprendizado, para ele ser eficaz, talvez seja nós, como professores, sermos dedicados, e assim nós vamos conseguir tornar os nossos alunos dedicados. E a gente sabe que professores dedicados e alunos dedicados pelo aprendizado da história de Filipe têm um bom resultado e um resultado eficaz, que é o tema da nossa aula, né? Então, talvez essa seja a nossa meta, né, diante da fala do Leandro, tornar os nossos alunos dedicados. E o primeiro ponto que a gente vai conseguir fazer é os alunos olhar na gente uma dedicação ao nosso ensino, à nossa forma de ensinar, a vontade de aprender, e também não somente no sentido de ensinar, mas no sentido de aprender, porque o aluno, ele nos observa muito. Eu tiro isso pela experiência que eu tenho com o jovem da Canaã. Então, se ele nos vê também com desejo de aprender, isso também facilita, porque às vezes o professor, ele tem o objetivo só de ensinar, mas se ele demonstrar para o aluno que ele também tem essa sede pelo saber, isso vai complementar também o ensino dele, e eu consigo perceber isso na história aí de Filipe e do eunuco, do que o irmão Leandro falou. Então, alunos eficazes são alunos que são dedicados ao aprendizado, e professores eficazes são os dedicados ao aprendizado, e a soma desses dois juntos vão tornar a aula e todo o sentido do que nós fazemos mais eficaz para a gente e para os nossos alunos, e futuramente para aqueles que os nossos alunos irão ter a oportunidade de ensinar, de abordar, de conversar, os seus colegas de colégio, de faculdade, de rua, da pelada lá do futebol. Você está lá e você consegue ser diferente até nesse momento, e isso daí vai ser através de nós também, professores. A paz do Senhor a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar o irmão Leandro pela escolha do texto e também pela forma que foi trabalhado. Eu também não vou fazer perguntas, mas quero apenas, diante de tantos pontos que foram esclarecidos para a gente através deste ensino de hoje, por meio deste texto, eu quero destacar pelo menos 5 pontos aqui que mais me chamaram a atenção. Então, o primeiro é sobre domínio e a segurança do texto. Então, o que nos chama a atenção aqui nesse texto é que ele foi ao encontro do eunuco. E este eunuco, o texto diz que ele era um alto funcionário da rainha e ele estava a cargo de todo o seu tesouro. Então, aqui a gente vê que era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito grande. Então, era alguém, de fato, que tinha muito poder em suas mãos ali, que a gente pode dizer que ele ganhava bem. Então, quando nós temos domínio sobre as Escrituras, quando a gente tem um hábito de leitura, como já foi falado, a gente não vai ter medo de chegar de repente para um gerente da empresa e conversar sobre aquilo. E a forma também que Filipe aborda o eunuco surpreende a gente, porque ele pergunta logo de imediato: entendes o que lês? E só de chegar perto da carruagem, só de ouvir o que ele estava lendo, o Filipe, então, ele automaticamente percebe que ali era o texto do livro de Isaías. E aí fica essa pergunta para a gente: se fôssemos nós no lugar de Filipe, será que nós teríamos essa perícia de saber de que se tratava aquele versículo? E então a gente vai ver agora o segundo ponto que eu quero destacar, é que precisava de alguém para lhe ensinar. Tanto é que no versículo